Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de música, de teatro, de cinema, de literatura, de medicina e do cyberataque. Aqui no estúdio, os nossos convidados já são Vidal Assis, que é músico, está lançando o primeiro CD da carreira, álbum de retrato se chama Prazer Enorme em tê-lo aqui. Prazer todo mundo. Eu espero que o Elton e o Hermínio Belo de Carvalho estejam nos assistindo. Com certeza estão. Que bom. Nós estamos com Marcelo Brogliato, que é especialista em ciência da informação, e ele vem falar conosco sobre o cyberataque. Saberemos tudo no final. Saberemos tudo, por que aconteceu, como e como evitar que aconteça. Beleza. Nós estamos também com o Dr. Luiz Felipe Guimarães, que é médico, e ele fala sobre a humanização da medicina. Tem também um congresso, não é isso? Tem também um congresso, que nós vamos falar sobre ele. Muito obrigado. Nós estamos com Zezé Mota, que é atriz, cantora. Ela está comemorando 50 anos de carreira. De carreira ou de cinema? De cinema. Quer dizer, Também. carreira e mais? Carreira, cinema, Não, enfim. tudo meio junto. Olha só, tá? Tem uma exposição sobre ela lá no Recife. Prazer enorme tê-la aqui. Prazer é meu, velho. E estamos também com Helena Severo, que é presidente da Fundação Biblioteca Nacional, que vem falar sobre os projetos da instituição nesse ano. Prazer enorme, Helena, em revê-la. Prazer é meu. Então tá, estamos com o nosso produtor de web, Bruno Barros, que sabe tudo sobre o cyberataque e que vai discutir em profundidade com o professor Marcelo. Mais ou menos, que o assunto é complicado. O programa hoje vai ser bom, hein? Isso. A gente tem que ter a participação de você para ele ficar melhor ainda. Para participar, é só usar a hashtag Sem Censura. Aí você manda a sua mensagem, ela cai aqui e eu passo para eles. Simples assim e vai ficar legal. Maravilha, Bruno. Vamos começar com o Dr. Luiz Felipe, que está presidente de um congresso que é sobre a humanização da medicina. O que é exatamente esse congresso? Sabe, uma coisa muito interessante no momento atual é nós nos prepararmos para esse milênio. Nesse milênio vai se falar de uma medicina diferente. A medicina que vai integrar o corpo, a mente e a alma. E esse congresso é um congresso de medicina e espiritualidade aberto a todos os profissionais da área de saúde e a todas as pessoas leigas. Isso é fundamental. Por quê? Porque ele vai nos trazer uma perspectiva, uma visão nova de quais são os nossos projetos para integrar a mente e o espírito à nossa filial, que é o corpo. Então, nós teremos um congresso de 4 dias, em 6 auditórios simultâneos, com 127 palestrantes nacionais e um simpósio internacional falando exatamente sobre medicina e espiritualidade e, sobretudo, a própria humanização da medicina. Porque vocês acham que a medicina está muito desumanizada? O que está tão desumanizadas são as pessoas que trabalham na medicina. Tá. Porque, na realidade, existe uma necessidade das universidades trabalharem um pouco mais esses profissionais para as suas atividades profissionais. Eles não têm mais tempo, e eles ganham muito pouco também, não é? Não acho que seja isso, porque Não? nós estamos falando em nível universitário, dentro do currículo universitário. Tá. E esse congresso vai falar sobre dependência química, sobre suicídio, vai falar sobre a esperança, a fé, a confiança, sobre a caridade, a física quântica, as mudanças celulares que existem em cada um de nós através do pensamento, através das transformações que cada um de nós pode realizar na sua mente, no seu psiquismo e, consequentemente, no seu corpo, pelas transformações. Maravilha, doutor Luiz Felipe. Tem alguma coisa a ver com a religião espírita, com algum tipo de religião, assim? Na realidade, esse congresso ele é de espiritualidade. Ele é aberto a todas as pessoas de todas as religiões. Os espíritas, eles se abriram mais a essa área. Eles se desenvolveram mais nesse trabalho em relação ao espírito, razão pelo qual grande parte do grupo que irá se apresentar são profissionais espíritas.
mas nós temos profissionais católicos, profissionais evangélicos. Na realidade, nós queremos, através desse congresso, nesse momento difícil que o país passa, levarmos uma harmonização maior, uma conscientização de que nós podemos realizar as transformações. Qual é a mudança que o senhor acha que os médicos precisam introduzir na relação deles com seus pacientes para que essa parte espiritual fique melhor? Em primeiro lugar, tratar a pessoa como um ser naquele momento na sua consulta e não uma doença. Então, transformar a medicina da doença na medicina da pessoa. Cada um traz os seus problemas, as suas lutas, as suas dificuldades e, consequentemente, a sua patologia. Então, hoje, ainda se trata muito a patologia e, quando, no entanto, nós precisamos tratar aquele ser integral. E o ser integral é exatamente quando nós conversamos com a alma, quando nós conversamos com o sentimento, conversamos com a emoção e transformamos isso em empatia. E essa empatia é metade de um tratamento. Então, é por isso que quando nós temos um congresso desse porte, que realizaremos no Rio Centro, um congresso que vai trazer uma ideia nova, um colírio a toda a população do Rio de Janeiro em relação a isso. Será no feriado de Corpus Christi, lá no Rio Centro, aqui no Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Que dias que vai ser? 14 a 17 de junho, aqui no Rio Centro. Nós temos um site, eu posso dar? Pode, deve. É www.mednesp2017.org.br. E caso as pessoas não tenham um acesso maior à internet, o telefone é 2215-4476. 2215-4476. Eu queria que o senhor repetisse que ele é um congresso aberto aos leigos, porque eu acho que isso é que é o interesse desse congresso. Mas ele é aberto principalmente aos leigos, porque hoje a nossa carência é uma carência de amor, é uma carência de transformação. Então, essa carência é que nos leva a nos sentirmos um pouco mais confiantes, um pouco mais seguros, independente do credo religioso. Então, como os temas são extremamente interessantes, eu tenho a certeza que todos que lá forem serão beneficiados por esse congresso. Maravilha, doutor Felipe, vai ser o maior sucesso, tenho certeza. Vamos esperar que o público reaja e ele faça perguntas mais específicas. Pois não. Foi um prazer falar com o senhor. Zezé Mota está fazendo 50 anos de carreira de cinema, enfim. Eu me lembro muito bem. Que exposição é essa? Pois é, foi assim uma surpresa incrível. Não, eu acho absurdo que só no Recife tinha que ser no Rio de Janeiro também. Quem sabe, né? Não é? Vem para o Rio de Janeiro. Então, foi... Essa exposição tem como curadora a minha filha, Carlinha, e a Ileia Ferraz. Era um sonho dela fazer isso e finalmente aconteceu. Ela sonhou isso quando eu fiz 40 anos de carreira e agora 10 anos depois ela conseguiu. E é uma programação intensa, quer dizer, é um festival, Zezé Mota, não é uma exposição. Porque vão passar os principais filmes que eu fiz. Eu acho que não vai dar para passar todos, porque eu fiz mais de 30 filmes. E eu acho que vai ser emocionante. Vai ter filme, você vai cantar também? Você vai para lá, você vai ficar lá. Eu vou... A programação é tão grande que ela nem sabe direito. Né? Tem que consultar as fontes. Tem a colinha. Não, aqui, na verdade, tem o nome dos filmes, né? Que aí não é bem o caso. Mas Mas eu vou... É assim, eu estou fazendo um seriado no Rio. Como você falou antes, Vera, eu não paro, né? Eu estou gravando um seriado no Rio. Então, eu vou para a abertura, tá? Da Vai mostra. ser quando a abertura? Você sabe aí, vê se aí nas tuas datas, quando que é? Porque eu não tenho aqui. É dia 6 de junho, eu acho. 6 de julho? Julho.
Julho. Não, minto, Não, junho. é de Junho, junho, é de agora, junho. é agora. É agora. Agora é 6 de junho. É. Lá no Recife, aonde? Marco Zero? Na eu vou- Caixa Cultural. Caixa Cultural. Eu vou lá para abertura. No dia 7 eu volto, porque eu estou gravando um seriado e não pode parar, Tá. porque eu estou sendo homenageada no Recife. E depois eu volto no final do festival, né, para entrega de prêmios e para cantar. Ah, maravilha. Parece que a gente tem um VT muito bonitinho de 1 minuto e pouquinho sobre a sua carreira. Eu queria que a gente passasse para vocês verem em casa. Muito prazer, eu sou Zezé. Uma rainha, uma escrava, uma mulher. Uma mistura de raça e cor. Uma vida pura, mãe cheia de sabor. É que eu te diz, mais atrevida, muito mais. Que vai entrar no palco uma mulher muito feliz, uma mulher com um sorriso que vem até aqui. O zumbi é mais forte que tudo. Com ele, Palmares não se acaba nunca. Você fica aí na casa de madame, mas eu vou para a batalha defender o meu. Maravilha. Muito bonitinho. Linda música. Linda música. Sabe, muito prazer, Zezé. Foi, assim, uma homenagem da Rita Lee e do Roberto Carvalho. Gracinha. Para mim. Muito Adoro. bonitinho. E que seriado é esse? Deixa eu passar rapidamente antes que você esqueça de falar. Então, estou gravando um seriado pela Conspiração Filmes, que é para a TV Globo, chama-se Sob Tensão. E é baseado em fatos verídicos que aconteceram em hospitais públicos e tal. E o máximo que eu posso dizer é que eu faço uma vítima de bala perdida. Ah, você não faz a médica. Não, não. Tá. Agora E tá bacana. Você Nossa. é assim? Você não pode nem contar nada? Você não posso contar nada? História nenhuma? O spoiler. Vai dar spoiler? Olha, são 6 episódios. Tá. Eu, na verdade, eu vou participar de um dos episódios, como sendo... E a coisa que vai ser exibida é Netflix, as coisas, porque agora a gente não sabe mais onde as coisas são exibidas. Eu As acho que vai séries. ser na Globo, em TV TV aberta. Globo mesmo. É. Então tá. Como é que... E nessa viagem? Eu vou ser a Polônia. A Eu Polônia nunca me é um nome chamei a bonito. Polônia. É o feminino do Apolônio Salles, que é um político tão importante. Eu acho que é por isso, Eu né, acho Helena? isso tão louco de mudar de nome toda hora. Eu estava fazendo uma novela em Portugal que me chamava Neném. E essa novela em Portugal, como era? Ah, foi uma experiência fantástica. Foi fantástica porque, enfim, éramos 12 brasileiros no elenco, enfim, era uma novela... Produção de lá? Produção de lá, TVI, e que tinha uma família brasileira. E eu fazia parte dessa família que era do Gracindo Júnior, e tem o Gracindo Júnior, Silvia Pfeiffer, a Úrsula Corona, e tem uns brasileiros que já moram lá também. A Silvia está morando lá, né? A Silvia, ela Fica um pouco mora aqui um e pouco lá, né? meio lá, meio cá. E o que você achou de trabalhar na Europa? Conta Eu pra mim. adorei. Foi puxado, porque eles queriam que eu ficasse até o final de junho, eu não podia ficar até o final de junho. Eu tenho uma mãe muito amada, e que já vai fazer 93 anos, e eu sinto muita saudade dela. Então, nesses 6 meses que eu fiquei lá, eu vim 4 vezes ao Brasil para ver minha mãe, e aí eu achei que ficar 8 meses era muito. Então, para isso, tive que ralar 12 horas de gravação por dia, mas é sempre assim em televisão, né? Agora, foi uma experiência fantástica, foram muito gentis, eu sempre digo que fui tratada como rainha. Você é, né? Vai fazer. E só teve uma coisa triste nessa história toda. Eu já viajei muito nesses 50 anos, eu já fui a 16 países. Já tive convite para ficar 1 ou 2 vezes em algum lugar. Eu me lembro que uma vez em New Jersey, outra vez na França. Nunca tive vontade. Pela primeira vez, se não fosse a minha mãezinha, meus amigos, a minha família,
as meninas, minhas filhas. Zezé, você acabou de definir a impossibilidade total, porque a mamãe e as filhas, isso daí é uma quantidade de gente absurda. Você não vai poder levar todo mundo para Portugal, olha. Não, e ao mesmo tempo eu fiquei pensando, também fugir da raia, não. Vamos lá lutar e esperar que alguma coisa de melhor aconteça, né? Portugal está num bom momento. É verdade. Mas a Europa não está num bom momento. Portugal está sendo protegido, porque realmente está na ponta de cá. Mas a Europa está num momento muito complicado, né, Zé? Acho que a gente pode estar num momento complicado, mas eles também não estão brinquedo. Quer dizer, esse último... É assim, Manchester... Nossa gente, Senhora, é verdade. Deu bobeou, tá em Manchester. Mas ainda não tinha acontecido esse lance. Eu sei. Mas é que não para de acontecer, né? Ai. Olha só, vamos lá pensar nos seus 50 anos de carreira, porque você não acha que é extraordinário fazer 50 anos de carreira? Nossa, você não está encantada com isso? Eu agradeço a Deus todos. Nunca imaginei que eu chegasse. Porque, assim, o início de uma carreira é difícil, agora manter uma carreira é complicado. Não é mais complicado manter a carreira? É complicado e sou... Todos os dias nas minhas orações eu agradeço você fez de estar com prestígio, com energia, sabe, com vontade ainda de... Está trabalhando, é muito bom, você está trabalhando sem parar. Quando você fez o sucesso que você fez com Chica, você já tinha uma carreira de quê? 10 anos? Fácil? Quando eu fiz o teste eu tinha 8 anos de carreira. Quando o filme estreou, eu já tinha 10. Não é? Quer dizer, então você já era uma atriz madura. E Sim. aquele sucesso, ele foi muito estrondoso. Sim, sim. Aquilo complicou um pouco a tua vida? Ou facilitou mesmo, para chegar aos 50 anos? Não, a Chica me abriu todas as portas. Todas as portas. Por exemplo, quando eu saía na rua que me chamavam de Chica, eu falava, meu Deus, eu estou batalhando para imprimir o meu nome. Eu não sou a Chica, eu sou Zezé. Ninguém me chama de Zezé, só de Chica. Depois eu descobri que ela era uma fada madrinha, que eu tinha mais que ser grata, me abriu muitas portas. Pra você ter uma ideia, Vera, quando eu fiz Chica da Silva, eu conhecia 3 países. Depois, hoje eu conheço 16, até porque descobriram que a Chica também cantava. Aí tinha assim, aqueles cartazes, show com a cantora e atriz cantora Zezé Mota, atriz do filme Chica da Silva. A referência vinha junto, né? Para chamar não, público. E é complicadíssimo, porque, na verdade, você fez sucesso como atriz, mas você levantou um assunto da história do Brasil, interessantíssima, que é a história da Chica da Silva, e que, inclusive, agora teve um maior imbróglio, né? Porque tem uns cientistas americanos que tinham feito a exumação do corpo e que não querem de jeito nenhum devolver. Pois Eu preciso falar com a Zezé Mota sobre isso. Ela precisa chegar lá e dizer que é isso, meu filho. Mas eu li ontem que a coisa foi parar na justiça e que eles ficaram quietos. Estão cedendo. Um pouco aquela arrogância americana, às vezes, da qual a gente é visto. Porque é um projeto de uma brasileira, de uma mineira, né? Ok. A gente vai fazer um intervalo, mas a gente continua conversando com você depois. Vamos para o intervalo. Na volta, o Sem Censura continua. Até já. Hoje o Sem Censura está falando de música, de piratas digitais, de medicina, de espiritualidade, cinema, livros, Zezé Mota, enfim, muita coisa. Vamos perguntar para o Bruno se ele tem comentários, perguntas? Tem sim, e olha, o Brasil te ama, hein, Zezé Mota? Muitos comentários, tem uns comentários divertidos. A Jane Marie fala, linda Zezé Mota. O Lucas Barreto diz que Zezé é a diva que toda brasileira quer copiar. A Ana Cristina Rodrigues, grande atriz, Zezé Mota, cantora. E a Sandra Regina, ela fala, sou mulher e negra e passei a ter Zezé Mota como referência desde Corpo a Corpo, que fazia par com Marcos Paulo e foi uma polêmica na época. Como a Zezé vê a situação da mulher negra nos dias atuais? É a pergunta da Sandra Regina. Foi super polêmico esse negócio. É verdade, é verdade. Nós ficamos muito chocados, porque ninguém esperava por isso, né? Foi feita uma pesquisa, né? Nas ruas, assim, por um desses principais jornais. E a reação das pessoas era assim, quando esse casal se beija, eu mudo de canal, eu não acredito nesse amor.
O outro dizia assim, será que o Marcos Paulo está precisando tanto de dinheiro para passar por essa humilhação? Caramba! De beijar essa mulher horrorosa? Porque tem essa coisa de padrão de beleza, né? De achar que para ser bonito, né? Tem que ser branco, nariz afilado, não sei. Que negro é feio, que índio é feio, que japonês é feio. Brasileiro é feio, então, né? Pois é. Todos temos um. É muito louco esse nosso país. E foi muito anacrônico, quer dizer, foi muito fora de época, porque o Brasil, em princípio, estaria um pouquinho mais libertado, né? Dessa forma, mas não é, né? Mas não estava, né? Pois é, na verdade, sempre teve o racismo velado mesmo. Não, tem um racismo. Eu acho que está ficando mais descarado. Agora que estão escancarando, E fica mais fácil quando escancaram para a gente lutar contra. Porque quando é velado, Quando a gente criou o movimento negro unificado contra a discriminação, nós fomos acusados de racistas, dizendo que a gente estava importando um problema que acontecia nos Estados Unidos, porque aqui não existia racismo, mas é assim. E a luta continua, né? Porque até hoje as pessoas, né? Você vê as atrizes negras que fazem sucesso, são xingadas nas redes sociais, os jogadores de futebol. Thaís Araújo, que é a mulher mais bonita do Brasil. Ainda temos muita luta. Pois agrediram. É uma loucura. As redes sociais acabam também virando um holofote também, né? Para isso, porque você diz o que você quiser. Uma pessoa preconceituosa pode chegar na rede da Thaís Araújo e dizer o que quer para ela. Mas também tem que ser punido, né? Mas, enfim, como é que eu vejo esse momento? Que eu acho o seguinte, que as coisas estavam mudando, de repente veio essa enxurrada de agressões, enfim, ficou muito claro que temos muita luta pela frente, mas não podemos desistir. Temos que dar cotovelada e vencer, virar esse jogo. Olha só, Zezé, já que você tem 50 anos, dá para você pensar, o Brasil melhorou? Porque eu acho esse negócio de rede social um fenômeno. Mas o Brasil melhorou em termos de racismo? Se melhorou em termos de racismo? Assim, em 50 anos, é muito tempo. Eu acho que muito pouco para 50 anos. Muito pouco. A gente já vê realmente mais negros... Casais... multirraciais, a gente já vê, por exemplo, no caso dos atores negros, com papéis de destaque na televisão, mas são poucos. Ainda temos muito chão pela frente. Eu tenho consciência disso porque nós criamos um site na internet, que é o Centro de Informação e Documentação do Artista Negro, porque quando nós começamos a cobrar por que essa quase invisibilidade do negro na mídia, começaram a dizer assim, a gente não sabe onde encontrar os atores negros. Aí a gente criou esse site, olha, estamos aqui. Então, quando eu fico vendo lá e encontro, um site nacional, encontro 500 atores negros na minha página, eu falo, onde é que eles... Aí quando você liga a televisão, quando você vai ao cinema, você não encontra esses 500 atores em cena e você só vê muitos atores negros em cena quando o assunto é escravidão. Sabe o que eu estava pensando, me preparando para essa entrevista? Você, das atrizes muito conhecidas, você é uma pessoa que protege muito a sua vida privada, porque eu não sei dos seus namoros, eu não sei dos seus filhos. Você se protege, né? Eu fico mais... Você é quieta, né? Sou. Olha, mais ou menos. Olha, fui muito namoradeira. Já casei 5 vezes. Tá vendo como eu digo que você se protege? Eu não sabia que você tinha casado 5 vezes. Já casei 5 vezes, tenho 3 filhas. Terminei de criar, sou meio mãe de 3 sobrinhas, assim, sabe? Que, tia, preciso fazer faculdade, aqui onde eu moro não tem, vem para cá. Eu sou muito mãezona, eu sou muito do lar, mas não sou santinha, não. Não, eu não falei isso. Eu só achei que você era, sabe, privada, aquela pessoa assim, não, deixa, não é muito chegada. Não, e cada vez mais, né? Agora, além do cinema, do teatro, da atuação, o canto é uma paixão sua. Com certeza. Foi bom tocar nesse assunto, Vera. Esse ano ainda
vou realizar um sonho. Eu tinha um projeto que estava 10 anos também na gaveta. O Samba Mandou Me Chamar. E que vai sair agora pela Coqueiro Verde no 2º semestre. Ah, então tá. Precisamos ver isso. Bom, agora nós vamos diretamente a Brasília ver no país inteiro a nossa agenda cultural. Por favor, Emília. Olá! Essa é a Agenda Cultural pintando aí na sua telinha. E olha só, gente, essa semana repleta de lançamentos nas salas de cinema de todo o Brasil, entre eles um filme brasileiro que já está rendendo aí boas críticas. Comeback remete ao velho estilo faroeste ao contar a história de um ex-pistoleiro aposentado. Produzido e dirigido por Érico Rassi, o longa-metragem traz no elenco o saudoso Nelson Xavier, que chegou a levar o prêmio de melhor ator pelo Festival do Rio do ano passado. Comeback também conquistou os troféus de melhor filme e melhor direção no Festim, em Lisboa. E do cinema a gente vem pra música, porque aqui em Brasília até domingo tá rolando sarau com a família Sade. Olha só, pra quem não sabe, a família Sade é uma família de músicos, aliás, uma das famílias musicais mais importantes do país. Pela primeira vez em Brasília, 2 gerações da família Sade dividem o palco para o encontro musical de MPB e jazz. A cantora e violonista Badia Sade, juntamente com os irmãos violonistas Sérgio e Odair, e a filha de Sérgio, Clarice, que é a cantora e pianista. Um grande encontro musical. E amanhã, no Rio de Janeiro, quem sobe ao palco é a cantora e compositora Clarice Falcão. Ela apresenta o show do 2º álbum, Problema Meu, lançado no ano passado. E a gente continua falando de música, mas agora a gente vai para São Paulo, onde está acontecendo uma peça, um teatro musical imperdível e inédito. Sob direção de Zé Henrique de Paula, o musical Lembro Todo Dia de Você traz a rotina de Tiago, um jovem que se descobre soro positivo. A montagem faz um retrato realista e contemporâneo do HIV, colocando em questão diversos temas sobre o assunto. Não faz a louca, não vem me buscar, não faz a louca, porque eu vou me loucar, não faz a louca, não vem me buscar, não faz a louca. E no Todas as Bossas deste sábado tem o samba de Noca da Portela. O cantor e compositor é responsável por uma das maiores produções da MPB. É amanhã, às 10h30 da noite, aqui na TV Brasil. Eu fico com Noca da Portela. Com certeza. Olha só, Helena Severo, eu tenho um amigo aqui que me aplicou em 2 coisas na vida que eu agradeço a ele sempre. Uma é a estante virtual. Ele me disse assim, vai na estante virtual, você vai encontrar isso na estante. Aí fui, nunca mais saí, adoro aquilo. A outra coisa que foi hemeroteca digital. Ele disse, vai na hemeroteca. Eu digo, hemeroteca digital? O que quer dizer isso? Vera, é a coleção de jornais, de periódicos da biblioteca online. Ah, Helena, aquilo é uma viagem a mais prazerosa que eu conheço na internet. Pois é, Como anda a hemeroteca? Bem, então, um dos principais projetos da Biblioteca Nacional é a BN Digital, que é um mega projeto, é um projeto ambicioso, que a gente brinca lá, quer dizer, a nossa meta é nos transformarmos numa espécie de Google da cultura e da memória documental brasileira.
E esse projeto ele tem aproximadamente 12 milhões de acessos por ano e ele tem, ele consiste na digitalização de livros, documentos, periódicos e aí a hemeroteca, enfim. E agora a gente está abrindo 2 novas frentes, que são as brasilianas. A brasiliana fotográfica e a brasiliana iconográfica. Então, nós já temos, a brasiliana fotográfica já está em curso. Esse projeto é um projeto que nós temos parcerias importantíssimas, do Instituto Moreira Salles, por exemplo, do Arquivo Nacional. Agora está entrando a Casa de Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz. Enfim, é um mega projeto. E você falou da hemeroteca, esse nome realmente é curioso, né? É bom, né? Pois é, enfim. E exatamente é o nosso acervo de periódicos, porque a Biblioteca Nacional é guardiã do chamado depósito legal. Então, qualquer publicação que é efetivada no Brasil, sob qualquer suporte, um exemplar tem que ser guardado na Biblioteca Nacional. Então, isso é o que se chama depósito legal. E vocês estão enterrados até aqui, exatamente. papel, não sabem mais o que fazer com isso. E aí, vão lá para o Porto, não? Também, estão indo. A hemeroteca, o acervo está indo para aquele armazém lá do Cais do Porto. Bom, mas além disso, existe uma tecnologia nova, que é uma tecnologia fantástica, que ela coloca o jornal numa máquina, ele é encapsulado e ele sai pronto para sobreviver para sempre. Ele pode ir para o fundo do mar, porque ele é tratado, todo o oxigênio é retirado e ele é prensado e, a partir daí, o tipo exemplar... plastificado? Com um plástico, exatamente. É uma máquina que faz esse trabalho. E acontece o seguinte, esse período, o original fica encapsulado, está indo grande parte para, enfim, o nosso anexo lá no Cais do Porto, que é um armazém muito grande, que está recebendo obras, inclusive para receber todo esse acervo. E esse periódico, ao lado disso, ele é digitalizado e o acesso é franqueado ao público. Isso que é genial. Nessa hemeroteca digital. Então, o original fica guardado conosco e o acesso ao pesquisador se dá pela via digital. A biblioteca, que eu saiba, está vendo, é a 7ª ou 8ª maior biblioteca do mundo, quer dizer, é uma maravilha de biblioteca, a gente fantástico. tem que dar muito valor a isso. É uma instituição, Vera, que tem 200 anos, 207 aproximadamente. A biblioteca tem origem, ela vem para o Brasil com Dom João VI. Quando Dom João VI desembarca aqui com a corte, ele traz parte da biblioteca de Lisboa, do acervo, e esse acervo só cresceu exponencialmente ao longo dos anos. O nosso prédio central, na Rio Branco, ele é também centenário, e até uma das minhas prioridades da minha gestão é exatamente restaurar aquele prédio. Ele agora está... Quer dizer, a biblioteca continua aberta, mas totalmente ela está toda aberta, coberta com tapumes, exatamente. Por quê? Porque nós conseguimos recursos agora para recuperar as fachadas do prédio. Então, há uma previsão de que em abril do ano que vem, essa obra acabe e as fachadas do prédio da biblioteca estejam completamente restauradas. Eu sei que é chover no molhado, porque todo mundo te pergunta isso, mas, enfim... E como andam aquelas principais obras de eletricidade, ar-condicionado, manutenção do acervo. A gente, quando fica vendo aqueles pesquisadores, aqueles funcionários secando documentos com secador, enfim, aquele sofrimento... eu acho que parte desse drama, isso é um drama real, é drama mesmo, mas parte desse drama foi sanado, porque nós conseguimos, quer dizer, conseguiu-se
um recurso para impermeabilizar a cobertura da biblioteca. Então, essa cobertura está impermeabilizada, não chove efetivamente mais dentro do prédio. E o que nós temos agora de muito problemático é que, como todo mundo sabe aqui, nós cariocas sabemos muito bem disso, o verão no Rio é inclemente, enfim, e o prédio, então, ele sofre muito com a falta de refrigeração e o acervo com a falta de climatização. Então, quer dizer, além da obra da recuperação das fachadas, eu estou, enfim, trabalhando arduamente, junto com Brasília, com possíveis patrocinadores, para nós conseguirmos recursos para, enfim, recuperar o sistema elétrico, porque isso é uma cadeia. Nós só podemos refrigerar o prédio uma vez recuperado o sistema elétrico, né? E terminar essa obra de recuperação do sistema elétrico e entrarmos com um projeto de refrigeração e climatização. Porque ninguém lembra que o acervo também, que é um acervo 99% em papel, ele sofre muito com o calor. O papel trabalha, tem uma série de... Quer dizer... Estraga você. Exatamente. Olha só, eu estava pensando assim, coitada, Eliana, realmente, a tarefa... Quer dizer, a biblioteca é o máximo, mas a tarefa da biblioteca ela é muito maior, dá a sensação que a gente nunca vai conseguir. Coitada, Eliana. Aí depois eu fiquei com pena, sabe por quê? Porque você é servidora da biblioteca. Sou, servidora você pública, lá. sou. Quem mandou? Pois é, menina, então... Eu sou uma servidora pública há 35 anos, né? E já passei por várias instituições, mas meu órgão de origem é a Biblioteca Nacional. Então, eu voltei para lá agora, eu tive fora um período como presidente da biblioteca. Então, nós estamos com você. Muito obrigada. Tá? A gente agora vai conversar com o Marcelo, que tem um pouco a ver com essa hemeroteca, né? Meu encanto pela hemeroteca tem a ver na medida que você é especialista em TI e que aí a gente pode falar com você sobre tudo isso. Na verdade, você vai nos explicar que cyberataque foi esse porque a gente tem a sensação assim, guerra, que é duas coisas, aniquilar o inimigo, por exemplo, guerra de religião, que é aniquilar o inimigo. Ou então, uma situação de ataque, você quer ter ou poder ou dinheiro. O que esse ataque cibernético queria? Esse ataque, ele assustou todo mundo, né? Todo mundo ficou preocupado, ninguém entendia a direito o que estava acontecendo, atacada? né? A biblioteca foi atacada, a gente até conversou, acho que ela ficou 2 dias, 2 dias, acho, completamente fora do ar. É como se fosse, o que o ataque faz, né? O vírus, ele entra no computador, ele se espalha pelos computadores da rede. Então, se um computador da biblioteca for afetado, o vírus ele se espalha para os outros computadores da biblioteca. A gente vai falar um pouco disso, porque é super importante tentar evitar que o vírus entre no primeiro computador, mas ele se espalhou para os outros computadores. Né? Esse ataque específico que a gente está falando. Claro. E depois... WannaCry, né? Isso, WannaCry. E aí depois ele criptografou os dados. O que é isso? Ele sequestrou os dados das pessoas. É como se você chegasse na sua mesa de trabalho e tivesse um cadeado no seu gaveteiro. Você não consegue mais pegar os dados que estão ali. É como se você pegasse os seus papéis e eles estivessem em branco ou escrito em uma língua que você não consegue entender. Que loucura! Como se você chegasse em casa e o seu armário com os seus livros estivesse trancado. E aí os hackers, né, os criminosos, eles pediram, né, dinheiro em troca de devolver os dados. Você lembra, teve um filme que a Sandra Bullock, ela perdia a identidade, que ela se procurava, ela tinha tudo de identidade digital, tudo, e aí de repente ela não se achava mais, ela sumiu. É um pouco isso, né? Eles roubam. Eles roubam tudo que você tem ali, inclusive o que você não sabe. Porque pensa, por exemplo, o gaveteiro da onde você trabalha ou um gaveteiro na sua casa. Você não lembra exatamente o que você tem ali dentro. Então você sabe as últimas coisas que você colocou, isso dá para lembrar, mas você não sabe o que está lá. Então quando você pega o seu computador, que você tenta acessar a sua informação, você tenta abrir aquele arquivo e ele não está disponível, na verdade você sente falta dele, mas tem todos os outros que você não sabe que você pode precisar um dia, como o acervo, né? Tem um histórico ali,
O acervo conseguiu se recuperar completamente do ataque. Não, na verdade nós não chegamos a sofrer um ataque. O que aconteceu é que nós desligamos o sistema da biblioteca exatamente numa medida de segurança, e preventiva. Saímos do ar. Exatamente. Ficamos 2 dias. Né? Preventivo. Numa medida preventiva para evitar. Deixa eu ir para o intervalo, aí na volta a gente vai continuar conversando. Ótimo. Tem que fazer um intervalo rapidinho. Vai ser o último bloco na volta, tá? A gente tá aqui. Voltamos com o Sem Censura, que hoje está falando de Biblioteca Nacional, de música, de cinema, de ataque virtual, de medicina, de Zezé Mota. Bruno, temos mais perguntas, mais comentários? Tenho 2 perguntas. Tem uma para a Helena e tem uma também sobre cyberataque. Para a Helena, Calma aí que eu... tá. A Fernanda Rodrigues, ela quer saber se vocês já digitalizaram os exemplares do JB da década de 80. Provavelmente sim, eu não saberia precisar década de 80, mas esse processo de digitalização na biblioteca está muito avançado. E, como eu disse, o exemplar é digitalizado, encapsulado. Então, é um processo mais ou menos simultâneo. Provavelmente sim. E a Madalena, ela diz, tem como eu saber se o e-mail que eu recebi é vírus ou não? Eu vivo recebendo os e-mails do meu banco, gente pedindo para eu ver fotos antigas, mas minha filha pede para eu não abrir nada, mas eu fico curiosa. Tem como saber? Tem. Essa pergunta, ela pega no ponto principal desses cyberataques, né? Porque, como eu falei, o vírus ele tem que entrar de algum jeito. E o e-mail é um dos jeitos do vírus entrar. Então, a pessoa recebe um e-mail que é vírus, ela clica, o vírus infecta o computador dela, e nesse caso do WannaCry, ele se espalha pelos outros computadores. Peraí, sempre me disseram que o vírus está no arquivo, não no e-mail. O vírus está no arquivo, só se você clicar no e-mail... Tá, você pode abrir o e-mail, você não pode clicar no arquivo. Você pode olhar o e-mail, mas você não deve clicar nos links e abrir as páginas. Não, senão essa pobre moça vai ficar desesperada, ela vai ficar paralisada. Que é o que a gente fica, gente de mais idade, fica meio apavorada, olhando para aquilo com medo de tocar no computador. Mas a preocupação não é só com o e-mail, é com clicar no link. E esse link pode vir, por exemplo, para o WhatsApp. Uma pessoa pode te mandar um link que tem o vírus quando você clica nele. O celular não é mais seguro do que o computador, assim, desktop, laptop, não? Digamos que tem menos vírus para o celular do que para o computador, mas já tem vírus para o celular. E o celular pode ser atacado e, na verdade, aí tem os tipos de cyberataque. Já tem ataque para celular que sequestra os dados que estão no celular. Claro, que aí você é menos ambicioso. Tanto é que já tem antivírus para celular. Você pode colocar um antivírus no seu celular e tentar evitar ter alguns tipos de problema. Agora, vamos lá falar desse WannaCry, que foi uma coisa ambiciosa, porque eles se atacaram a grandes corporações porque eles queriam muito dinheiro. Dá para saber o que eles queriam? Muito difícil, né? Possivelmente dinheiro, porque eles conseguiram infectar dezenas de milhares de computador. E, se não me engano, eles pediram $300 por computador, né, para recuperar os dados daquele computador. Então... E eles atacam geral ou eles visam, por exemplo, quero ir na Biblioteca Nacional, no INSS e na Biblioteca do Congresso? É difícil saber, né? O vírus, ele entra no computador, qualquer computador que tenha aquele problema, que consiga acessar, no caso do WannaCry, foi um problema de segurança que a Microsoft divulgou uma atualização de segurança em março e as pessoas não atualizaram. Então, aí fica já a primeira dica, né? Para quem quiser evitar que aconteça, manter o seu antivírus e o seu sistema, o seu Windows, no caso, atualizado sempre com as últimas versões. Quer dizer que as grandes corporações fazem as mesmas coisas que nós fazemos em casa? São todas pessoas, né? Tá. As pessoas também trabalham nas grandes corporações. Humanos somos. Exatamente. Então, o vírus ele não escolhe onde ele entra, mas ele conseguiu infectar grandes corporações que têm grandes investimentos em segurança. Então, dá para ver que não é uma coisa tão simples de se evitar, mas mantendo o sistema operacional atualizado e o antivírus atualizado, por exemplo, o WannaCry não teria acontecido com o seu computador. Esse caso, esse ataque específico. Mas tem vários tipos de ataque, tá? O WannaCry é um deles. Um outro exemplo que eu acho que ficou muito famoso foi quando conseguiram roubar as fotos íntimas de vários artistas famosos e divulgaram na internet. Que aí tem muito a ver com a privacidade, que às vezes mesmo estava falando, pô, eu não sabia que ela foi casada. De repente, um ataque desse, fotos vazam e a privacidade... As finalidades você só sabe depois.
Porque muito difícil. os ataques são muito diferentes. São Quer muito dizer, diferentes. De todo caso, se fala muito também da ideia de que tem países, por exemplo, que a Coreia do Norte é que é responsável pelo... Tem um terrorismo digital aí, não? Sim, e tem ataque que não tem um objetivo. Por exemplo, teve o ataque que divulgou as fotos. Esse do WannaCry, ele sequestrou os dados. Então, você tinha que pagar para você recuperar os seus dados. Mas também tem muita espionagem industrial, espionagem contra as pessoas. Então, você pode pegar um vírus, ao invés, já que ele consegue sequestrar os seus dados, ele poderia não sequestrar, você nem sabe que seu computador está infectado, ele envia os dados para outro lugar da internet e as pessoas sabem o que você escreveu, o que você leu, o que você fez, as fotos que você bateu. Então, para espionagem, é uma outra possível finalidade de um ataque desse. E sim, aí faz sentido que governos financiem os seus próprios ataques para tentar roubar a informação de outros governos. Então tá. Então qual é a principal atitude que nós, humildes mortais, temos que ter? Manter o sistema operacional atualizado, manter o Windows atualizado. É chato, é inconveniente, aquela atualização que demora, que você fica olhando para a tela do computador. Por favor, não desliga esse computador, ele está atualizando. Muita gente desliga as atualizações, então nem alerta que tem uma nova atualização para ser feita. Então, esse é um primeiro passo. O outro é ter um antivírus atualizado, um bom antivírus atualizado. E o terceiro tem tudo a ver com a pergunta que veio, acho que pela rede social, que é não clicar em links ou em e-mails, ou seja, WhatsApp, e-mail, não importa por onde ele vem exatamente, que você desconhece. Porque tem muito e-mail falso chegando por aí. E-mail falso dizendo que é do banco, mas não é do banco. Dizendo que é de uma empresa, mas não é da empresa. Recentemente, os Correios, eu acho que soltaram uma nota falando, a gente não manda e-mail pedindo que vocês informem eu já liguei para o banco, dizendo, olha, vocês mandaram. Não mandamos nada. Então, assim, depois que você tem o computador atualizado, o antivírus atualizado, o Windows atualizado, o próximo passo é você mesmo. O usuário é que dá a porta de abertura para o vírus entrar. Porque quando você clica, o computador entende que é o que você quer. Você está clicando e você está pedindo para aquilo ser executado. Ok. E ele executa sem saber. Olha, o problema é que eu já paguei muito e-mail que depois eu me arrependi, porque eu tinha que ter lido e dizer vírus. Mas pode ler que não tem problema. Eu posso fazer uma pergunta para o Alexandre? Pode, mas eu vou deixar para você fazer a pergunta quando a gente estiver só no Facebook, porque aí a gente vai continuar aqui e eu posso conversar um pouquinho com o Vidal, porque senão aí o Elton Medeiros vai brigar comigo, Emílio Bento vai brigar comigo, eu não posso suportar essa ideia. E aí, Vidal, que show maravilhoso é esse, Elisetíssima? E que disco bom é esse que você fez? Pois é, falando sobre o disco, e aí falo sobre o show, o disco ele é um conjunto de músicas, né, que eu fiz ao longo de mais ou menos 10 anos, né, com o Hermínio Belo de Carvalho, que é já o compositor de outras músicas assim, muito importantes e tudo, né, e que é o meu primeiro disco de carreira. Legal. Então, esse disco se chama Álbum de Retratos, justamente por ser um álbum de retratos brasileiros. Na verdade, é um álbum de brasilidades, né? Samba de roda, afoxé, capoeira, enfim. Samba, né? E dentro desse universo do disco, né, há um convidado especial que compõe uma música conosco, né, que é o Elton Medeiros. Que maravilha. Que é um melodista, uma escola de melodia, a meu ver, um dos melodistas vivos de maior importância dentro do universo do samba e um compositor, né, de mão cheia ainda hoje. Aí como é que vocês fizeram? Tem uma música que é com o Elton, tem uma música que a Áurea Martins canta, maravilhoso. Áurea Martins. A Áurea é uma maravilha. E... A Áurea, o Elton, o Hermínio e a Zélia Duncan são participações especiais. Nossa, você tá mal cercado, hein, companheiro? Tá lindo esse CD, tá muito bonito. Olha só, mas como é que foi? Hermínio. Você, o Elton Medeiros e o Hermínio, vocês ficavam juntos ou um encomenda? Como é que vocês compuseram juntos, 3 pessoas? O que aconteceu foi o seguinte, eu conheci o Elton a partir do Hermínio, né? O Hermínio disse assim, o Hermínio tem ele tem uma intuição muito, muito interessante, né? Ele disse o seguinte, você precisa conhecer o Elton. E aí, da primeira vez que fui falar com o Elton, já nos falamos mais de 1 hora no telefone, nos encontramos, e aí eu levei uma primeira
parte de uma melodia para ele. Tá. E aí o Elton ouviu essa primeira parte e disse assim, olha só, você canta de novo com o gravador ligado e deixa o resto comigo. E assim foi. Olha. A melodia, primeira parte minha, segunda parte, melodia toda dele. Depois eu fui letrar aquela música, né? Eu e Hermínio fomos letrar aquela Você melodia. vai mostrar isso pra mim, não vai? Claro. Pode ser agora? Se chama Nem Sempre, Nem Jamais. É uma coisa. Mas eu não falei da Elisetíssima. Ah, é verdade. O Elisetíssima é um espetáculo da Áurea Martins, que também está nesse disco, cantora maravilhosa. A Laíde Costa, que não preciso nem dizer, né? Hermínio, e eu participo desse espetáculo sobre a Elisete interpretando o Ciro Monteiro. Você é o teenager do grupo. Exatamente. E aí a gente vai fazer agora no Teatro Rival, no dia 28 de julho. Ah, legal. E agora em junho, no dia 6 de junho, né, que é a terça-feira, daqui a 2 semanas, a gente vai fazer um espetáculo também só de sambas no Teatro da Caixa Cultural de Curitiba. Né? Vai ter inclusive esse samba em parceria com o Elton. Então vamos lá, senão não dá para a gente mostrar. Depois aí a gente dá o resto do serviço, quando vai ter show. Claro. Canta lá porque eu quero mostrar para todo mundo essa música que é linda. Eu adoro o Elton Medeiros. Maravilhoso. Deixa eu agradecer então a presença de vocês que estão em casa. Agora começa o programa Cenário Econômico com o Adalberto Piotto e a gente vai ficar mais uns 15 minutinhos no Facebook, não é, Bruno? Vamos nessa. Despedindo-se então com a música do Vidal Assis e do Elton Medeiros. Até amanhã. Se perguntarem o quanto aprendi, não sei contar. Só sei que o amor guarda dentro de si um velho altar, onde um cristal fica sempre a luzir, mas só quem sabe amar há de tocá-lo e assim conseguir se iluminar. E a luz refaz tudo que se desfez na voz, no olhar, que até os rios abertos na tez hão de fechar. E é por isso que eu digo a vocês, viver só se vive uma vez. O amor é a vereda por onde a vida sabe andar. E a sabedoria talvez não more no livro das leis, mas dentro daquele que se entregar. Erro, no entanto, é manter o amor que não tem paz, que o amor não carece de ser, nem sempre, nem jamais. E todo amor quando finda, entende o quanto é bem-vinda a flor que exala no vento uma nova esperança. Pois o amor é ainda um tempo bom que se brinda e que sente o momento de se transformar em lembrança. Vejo agora este teu lindo olhar que eu sonhei conquistar e que um dia afinal conquistei, enfim. Findou-se o carnaval e só nos carnavais encontrava-te sem encontrar este teu lindo olhar, porque um poeta era eu, cujas rimas eram compostas na esperança de que tirasses essa máscara que sempre me fez mal que findou só depois do carnaval, mal que findou só depois do carnaval. Vem, volta aqui pra gente... Vamos lá. Estamos agora só no Facebook. Então, Bruno, temos que dar a palavra a todo mundo que tem coisa para dizer ainda. Nós acabamos? Você falou do show de lançamento do CD? Falei. Então tá, se você lembrar de mais alguma coisa. Bruno.
Olha, tem uma pergunta aqui do Pedro Silva que é sensacional. Eu já vi minha mãe fazendo isso. Ele fala assim, muita gente tem usado adesivo para cobrir a câmera do computador como medida de segurança contra possível invasão de privacidade de hackers. Procede? É comum esse tipo de acesso de hackers? Tem até a foto do Mark Zuckerberg, né? Que ele botou... tem muito em filme, gente. Em filme americano, os hackers, todos eles seguem você pelas câmeras. Minha mãe, sempre que vai usar o desktop, ela coloca um paninho em cima da... Muito bom, gostei da ideia. Sempre que quando o vírus ele acessa o seu computador, ele tem acesso a tudo no seu computador. Ele pode saber o que você está teclando, o que está aparecendo na tela do seu computador. E ele pode habilitar a sua webcam e ele pode ligar o microfone. A sua mãe tá ele pode ouvir o que você está falando. Vou passar a fazer. Ele tem acesso aos arquivos todos? A hora que o vírus entra, ele tem acesso ao computador inteiro. A tudo que está dentro do computador. E quando a gente faz uma armazenagem na nuvem? Então, depende da armazenagem. Tem armazenagem que mantém uma cópia do seu computador e uma cópia na nuvem. Mas tem várias armazenagens na nuvem que quando você altera no Congresso agora, claro, nós vamos fazer a venda toda do Congresso pela nuvem. Então a pessoa só pega um código e ela compra aquele código. Então hoje nós não temos mais DVD, mais CD, mais pendrive. Então é na nuvem que a gente vende. Então um custo muito menor, e as pessoas estão preferindo hoje. Qual é o risco da nuvem? É isso que eu queria saber, se o hacker tem acesso à nuvem. Então, quando ele acessa o seu computador, ele tem acesso a tudo que tem nele. Então, se o seu computador estiver, por exemplo, conectado ao Dropbox, ele pode ir lá e criptografar os seus arquivos que estão lá. Mas ele pode roubar, né, sequestrar, ou copiar, ou fazer o que ele quiser com os arquivos que estão na nuvem naquele momento. Mas vários serviços de nuvem mantêm histórico de arquivo. Isso. Então, possivelmente, você não perde o dado. Você pode voltar lá e pedir para recuperar a informação. Por exemplo, eu outro dia perdi meu celular. E meu celular, claro que, como todo mundo, tem no celular... Muitas informações. Informações, agenda de telefone, não sei o quê. Tem tudo. E eu fiquei enlouquecida, porque eu não havia feito o que depois me disseram que eu tinha, que era jogado isso para a nuvem. Feito backup. Backup, eu não fiz. Eu terminei, Vera, perdendo tudo. Meus contatos... minhas fotos, tudo. Eu perdi Helena, você vai tudo. ver, não faz a menor falta. Pois eu já perdi tudo também. Mas foto a gente vai recuperar devagar. Backup é super importante para você poder recuperar essa informação. E o celular ele tem mais uma informação que a gente não é tão usual, né? Mas ele tem o GPS, ele sabe por onde você anda, onde você vai. Olha aí. É um perigão. Ele sabe os seus hábitos, né? Ele sabe o GPS te mapeia, né? Mapeia por onde você anda, onde você dorme, onde você... Tem coisas boas, né? Eu perdi meu celular em São Paulo e eu descobri onde estava e consegui recuperar já do Rio graças ao GPS ao GPS dele. Mandei uma mensagem, eu vi o lugar onde estava, falando, atenção, já sei... Eu não consegui. Eu deixei num restaurante em Brasília e eu tenho certeza... Tinha que ser em Brasília, né? Pois é. Com todo esse povo em Brasília... Desculpe trazer... Não pode falar mal de Brasília, não. Eu adoro Brasília. Não, mas minha filha mora em Brasília, mas eu estou dizendo adoro Brasília. os parlamentares atuais. Não tem nada a ver. Rapinagem atual, bom, enfim. Mas pegaram e não devolveram. E eu liguei, a princípio atendi uma pessoa, eu falei, olha, eu te pago R$2.000, esse aparelho não vale, mas eu te pago. E ele desligava, e desligou para sempre. Mas aí ele foi roubado, ele foi furtado esse celular. No seu caso, não, ele estava só quieto lá, né? A pessoa, no meu caso, também devia ser uma pessoa... Devia não, era uma pessoa mais... legal, né? Enfim, mandou tudo direitinho o celular. Mas eu mandei uma mensagem. Você esqueceu em algum lugar? Eu esqueci no táxi, indo para o aeroporto, e uma pessoa pegou e levou para casa. Entendi. Mas aí... E aí devolveu. E aí devolveu pela mensagem. Foi num restaurante, eu deixei em cima da mesa, alguém pegou e nunca mais... gatuno. Claro. Outra coisa que é importante, porque o celular, né? Tem muita gente que guarda ou no celular ou no computador um arquivo com todas as suas senhas.
Senha do banco. Isso eu não faço. Senha dos serviços que usa, senha do e-mail. Então, quando o vírus entra, se ele conseguir ter acesso a esse arquivo, ele consegue acessar todos os seus serviços que já estão na nuvem. Mas ele fica analisando, o hacker fica analisando as minhas senhas? São os programas que ficam procurando e o que eles encontram, eles usam. Uma coisa que, obviamente, pode ter um ataque direcionado, mas vários desses vírus não tem um ataque direcionado. Ele é aonde der para entrar, ele entra, e o que der para pegar essa informação, ele pega. Então, não é seletivo, pode acontecer com qualquer um. E é sempre uma surpresa, porque você olha e fala, ih, tá errado. Então, por exemplo, uma coisa importante é procurar. Tem vários serviços já de armazenagem de senha, para você guardar a sua senha de forma segura. Você tem uma senha mestre. Com essa senha, você consegue ler as suas senhas das suas páginas de internet. Aqui tá um papelzinho dentro do armário, você não pode? Uma coisa assim mais básica? Também funciona. Vamos fazer um vírus para papel também. Sempre, mais ou menos. Zezé, você tinha ficado de dizer da presença do Cacá. Pois lá. Eu queria dizer que vai ter, durante a mostra, um debate sobre mulher negra no cinema. Legal. E eu vou ter a honra de ser prestigiada pelo meu querido amigo, irmão Cacá Diegues, que vai para prestigiar no encerramento e participar do debate. E queria agradecer a Caixa Cultural por, mais uma vez, estar deu um suporte, dando essa força e já avisando que o pessoal aqui já começou a cobrar que esse projeto venha para o Rio. E quem sabe para São Paulo, para o Brasil. Tem que vir, Zezé, para o Rio tem que vir. Né? Rio tem que vir. Isso, Vera. Você é carioca? Eu nasci em Campos. Eu sou campista. Olha só, Campos do Goitacazes, sou do interior. Sou do interior. Maravilha. Usina Barcelos fica perto de... Como é que é o nome daquele lugar onde tem o Conhaque, Jacotã, São João da Barra? Macaé, São João da Barra. São João da Barra, pertinho de São João da Barra que eu nasci. Mas eu me sinto muito carioca, porque eu vim muito pequena para o Rio. Maravilha. Olha, tem várias perguntas interessantes. O Lucas, ele pergunta se o WhatsApp é seguro, que ele ouviu dizer que que eles não vazam os dados e que é muito seguro. O WhatsApp. O WhatsApp agora ele colocou segurança entre os dois aparelhos. Então, quando eu te envio uma mensagem, você consegue... ninguém consegue ler essa mensagem até que ela chegue no seu celular. Então, só você vai ler. Mas você pode bater uma foto da sua tela, pode enviar para outras pessoas. Então, segurança, nesse caso, podemos dizer, a privacidade realmente acontece. Se eu te envio a mensagem, só você tem acesso. Teve até um caso, acho que a Justiça requisitou ao WhatsApp as mensagens. É verdade, eles se recusaram. Então, assim, depois que eles colocaram esse sistema de segurança, que a mensagem sai do meu celular e chega no celular dele, e ninguém consegue ler enquanto ela está pela nuvem, transitando até chegar no celular dele, o WhatsApp também não tem acesso às informações, ao que está sendo falado ali. Então, é uma coisa super difícil para a Justiça, mas não tem como ler. Foi até uma solicitação judicial. Foi. O juiz, acho que como punição, ele puniu o Facebook. Ele tirou o WhatsApp do ar. Não, tirou o WhatsApp do ar por um tempo, né? Mas, na verdade, com essa criptografia... do meu aparelho até o seu, não tem como ler o que está escrito lá, a não ser que tenha acesso ao aparelho. O Fernando Tadeu, essa é para Zezé Mota. Ô Zezé, Fernando Tadeu, ele está falando para você não desistir do Brasil, não. E ele quer saber se você gostou, o que você mais gostou em Portugal e se você tem um personagem dos sonhos que você ainda não fez. Nossa, eu não consigo responder essa pergunta, Estevão. Eu já fiz tanta coisa. E o que eu mais gostei... Em Portugal. Ela gostou de trabalhar. Olha, adorei trabalhar em Portugal, adorei toda a equipe, os amigos que eu fiz lá, o bacalhau de nata e o vinho, que é maravilhoso. E a língua também, né, Zezé? Facilita muito, né? Aliás, as pessoas se divertiam comigo, porque você ficando um tempo, 6 meses, eu já estava meio me comunicando com o português de Portugal, era divertido. E você é conhecida nas ruas lá, como é no Brasil? Com certeza, porque as novelas todas passam lá, né? Todas. E você encontra brasileiro em cada esquina, né? E eu ia ao supermercado, porque eu estava numa parte hotel, ia ao supermercado, ia à farmácia, enfim, passeava por lá. Mas uma coisa que me encantou foi um mosteiro que eu fui em Alcobaça. Alcobaça. Que coisa fantástica. Adorei ter conhecido Nazaré.
Sintra eu já conhecia, Porto eu já conhecia. É linda aquela cidade, adoro. Mas eu fico. Diga ao povo que fico. Diga ao povo. O Gerson de Oliveira, ele faz um elogio para Helena. Ele falou lá: meu pai é compositor, tradicionalista aqui no Rio Grande do Sul e todas as letras de sua autoria sempre são enviadas à Biblioteca Nacional para o registro. Quero dar os meus parabéns em caixa alta ao atendimento deles, sempre cordiais e solícitos. Que bom. Sem censura, poderia repetir, por favor, a data e o site para consulta do Congresso sobre Medicina Humanizada no Rio Centro? De 14 a 17 de junho deste ano, no Rio Centro, pavilhão 5. O site é Medinesp, Demudo, Pemudo, 2017.org.br. E qualquer dúvida, o telefone é 2215-4476. 2215-4476. Ô Bruno, eu queria fazer uma pergunta para o Vidal, que eu tinha lido, mas eu não sabia se ele queria falar sobre isso. Ele fez crowdfunding para fazer esse CD. Que legal. Eu acho... Deu certo? Sim, e muitos outros cantores e músicos do meu convívio também estão fazendo, né? O Moisés Marques está fazendo para o DVD dele, né? Então está todo mundo falando sobre isso. O Alfredo Del Penho fez também. Está tendo um documentário sobre o saxofone, né? de um cineasta chamado Marcelo Noronha, que é relacionado à Casa do Choro. Então tem muita gente fazendo, que é uma maneira do artista ter um contato direto com o público, por uma via em que o próprio público escolhe aquilo que ele quer financiar. Então, isso faz com que a arte seja mais liberta no que diz respeito a valores mercadológicos. Além do que, tem uma coisa maravilhosa. Em vez de você pedir, por favor, toca a bateria para o meu disco, você paga as pessoas, né, com o sistema. Eu achei muito bacana. Exato. E é como se, na verdade, você estivesse... E é barato pra caramba, né? Isso é que é pior, né? E na verdade, é como se você estivesse pré-vendendo o disco. Isso. Porque é uma maneira da pessoa que ajudou financiando o disco, foi um colaborador, ela vai receber o disco. Então, isso faz com que ela seja, aquela pessoa que está financiando, ela tenha o disco, né? Ela tenha o disco e é esse o pagamento dela. É como se ela estivesse comprando numa loja, só que ela está comprando antes. Então, é super interessante. Ainda mais numa estrutura hoje que a música brasileira não está com tanto espaço como já esteve em outros momentos, né? Zezé Mota pode dizer isso melhor que eu. Achei uma ideia maravilhosa. Muito legal. Podemos ter mais uma pergunta? Só a Nancy diz que a voz do Vidal lembra muito a do Emílio Santiago. Emílio é uma grande influência minha, além de ser uma paixão da minha mãe, assim. E eu tenho... Você falou da questão dos atores negros. Em relação à música, eu tenho uma concepção muito parecida. E você sabe bem disso, né, Zezé? Porque também a música, geralmente, o compositor negro, o cantor negro, ele é circunscrito em alguns segmentos da música popular, né? Como o samba, a batucada, etc., né? Então, além disso, existem outros compositores que são negros e que fazem diversos tipos de música. Certeza. Esse disco é um exemplo disso, né? E há muitos outros, né? Então, é claro que o compositor e o cantor que é negro, ele vai se mirar, ele vai encontrar identificação em cantores negros também. Então, eu tenho uma identificação muito grande com 3 cantores que me influenciaram muito. Emílio Santiago, Paulinho da Viola e Milton Nascimento. Nossa Só Senhora. gente boa, né? Só isso. Só bobagem. Esses 3 aí. Só bobagem. Tudo bobagem, né? E me aproximo do Elton, né? Pois Elton, que Elton. maravilha. Fique com o Elton, que você está em boa companhia. Podemos encerrar, então, o programa agradecendo muito ao Vidal, a Zezé, ao Marcelo, a Helena e Luiz Felipe, Bruno. Eu tinha na televisão, agradeci até amanhã. Na verdade, porque eu gosto tanto do programa que eu quero voltar até no sábado. Mas, infelizmente, o programa é só segunda-feira. A gente se vê, então, na segunda-feira. Ok? Até lá.